A luz que brilha aqui nesse congá é a luz divina, é luz de Oxalá. A luz que brilha aqui nesse congá. Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da nossa fanpage. Meu nome é Cláudio Ricumini, sacerdote da Casa do Pai Benedito. Terreiro esse localizado na cidade de São Paulo, aqui na Zona Sul. Ficamos no bairro do Itaim Bibi. Hoje vamos falar um pouquinho de como surgiu a nossa religião, de como surgiu essa religião tão fabulosa que é a Umbanda, né? Facebook fez uma atualização aqui, estou achando esquisito porque não está abrindo o campo para que eu possa ver os comentários de vocês. Antes, quando fazia a transmissão, ficava metade da tela com a minha imagem e a outra metade com os comentários. E agora vai aparecer aqui. O Cláudio entrou aí, meu xará já apareceu. Acho que vai subindo aqui na tela. Vamos ver. Façam algum comentário aí para que eu possa ver aqui. Ah, beleza, Claudião. Valeu. Já vi que vai subir do ladinho. Beleza, tranquilo. Vamos aguardar mais um pouquinho que o pessoal chegue para que possamos falar como que iniciou essa religião aqui no nosso país, porque não tem como você participar de uma religião sem conhecer o seu início, né? Todo participante de alguma religião precisa conhecer seus fundamentos, de onde ela veio, o porquê que ela surgiu. Eu acredito que todo bom cristão deva conhecer aí o princípio do cristianismo, a história do Senhor Jesus, como que começou, né? E todo umbandista precisa conhecer como que surgiu essa religião aqui no nosso país, né? É claro que não é algo que toda Umbanda acredita, até porque tudo na Umbanda tem muitos lados, muitas visões, né? E isso é bom por um lado, por um outro lado não tão bom, mas eu também não achei boa essa atualização aqui não, viu? Ficou esquisito demais, né? Fica subindo aqui os letreiros bem na minha imagem, fica meio esquisito. Antes era um pouquinho melhor. Algumas vertentes da nossa religião acreditam que a Umbanda já tem muitos e muitos milênios. Eu não acredito nisso, porque se você olhar a Umbanda, ela é uma religião que ela coloca bem o perfil do Brasil. Ela coloca bem povos, grupos étnicos, grupos que se formaram e que formaram o nosso país. Então você tem o elemento negro do Preto Velho, você tem o índio, que é o caboclo, você tem todo o povo caiçara, que são os marinheiros, todo o povo que lida com o mar, você tem o caipira, o gaúcho, o homem do interior, né, o caboclão, que é o boiadeiro. Você tem todo o povo nordestino, que são a linha dos baianos. Você tem a pureza da criança, você tem a força do caboclo, você tem a sabedoria do Preto Velho. Você tem a sedução da mulher na força de Pombagira. Você tem a força, a coragem de Exu. Então, eu não acredito que a Umbanda tenha surgido há milênios atrás. Acredito sim que os espíritos que hoje militam na religião de Umbanda, claro, como nós, são espíritos antigos que já tiveram várias encarnações. Ou vocês acreditam que nós somos anjinhos que temos a primeira encarnação? Não acredito nisso, né? Eu já falei muitas vezes, os meus alunos já sabem disso, já falei muitas vezes, eu sou um sacerdote, talvez o sacerdote mais cético que existe. Para me convencer, precisa realmente
fazer sentido. Jogar palavras ao vento, para mim não dá. Então, existem grupos que dentro da Umbanda acreditam que a Umbanda veio de milênios atrás, que se formou na Era de Atlântica. Só pergunto uma coisa: tinha caboclo lá na Atlântida? Tinha preto velho? Tinha Exu, tinha boiadeiro? Claro que não, né? Agora a pessoa fala, olha, os povos que habitavam a Atlântica hoje são guias, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Mas falar que a Umbanda nasceu lá na Atlântica, não dá, para mim não dá. Para mim a Umbanda nasceu aonde? Aqui no nosso país. Seu em solo brasileiro, ela não é a única religião brasileira, tá? Muitos colocam, a Umbanda é a única religião brasileira. Não é. E o Catimbó? E o culto a Jurema? E outras manifestações espirituais que existem aqui no nosso país. Então, a Umbanda não é a única religião brasileira, mas ela é uma religião que foi fundada aqui no nosso país, que agregou conceitos do cristianismo, que agregou conceitos dos povos indígenas, que agregou conceitos dos povos que vieram da África, tanto é que a Umbanda cultua o orixá. Se você tirar a parte africanista da Umbanda, não existe Umbanda. Umbanda sem culto ao orixá não tem, tá? Para ser Umbanda, precisa acreditar em Deus, nos sagrados orixás e nos guias espirituais. Se você não acredita nesses três pilares, nessas três bases fundamentais, não é Umbanda, né? Eu acredito em espírito, mas não cultuo orixá. Normalmente, os irmãos kardecistas que trabalham assim, né? Então, a Umbanda, ela está baseada nesses três pilares. Então, a Umbanda, ontem, ou melhor, hoje, né? Porque ontem, vamos falar, foi o dia que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, há 108 anos atrás, falou que ia fundar uma religião. Mas, na verdade, hoje, no dia 16, daqui a algum tempinho, agora são 18h42, às 20 horas, que de fato o Caboclo das Sete Encruzilhadas abriu a sua primeira gira e ali deu determinações. Mas quem é esse Caboclo das Sete Encruzilhadas? Esse Caboclo das Sete Encruzilhadas foi o guia que recebeu das divindades a missão de trazer aqui para o plano material essa nova religião. Junto com o seu médium, um jovem rapaz, Zélio Fernandino de Moraes, que morava na época no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói. Ele ali fundou a religião de Umbanda. Mas, Cláudio, antes já não havia as macumbas cariocas, antes já não havia o candomblé. Entendam, meus irmãos, mediunidade não é de religião A, B ou C, assim como divindades, viu? Hoje eu vi um comentário negativo em um dos posts, falando, logo aonde? Logo no ponto das 7 linhas, que é um ponto fabuloso, que toda a comunidade umbandista amou, adorou. Já estamos chegando a quase 2.500.000 pessoas alcançadas. Aí vem uma pessoa falando, por isso que a Umbanda está assim, porque na Umbanda se cultua o Xumaré, o Urumilá, isso e aquilo. Ué, alguma religião tem propriedade dos orixás, está no nome dela, que só ela pode cultuar? Quantas religiões cultuam Jesus? Cristianismo e as suas vertentes, né? Então, orixá não é de religião A, B ou C, assim como mediunidade. Então, é claro que havia já manifestações espirituais no nosso país. Mediunidade não é de uma religião. Quantas pessoas aí hoje em dia nas igrejas evangélicas estão incorporando espíritos negativos ou até bons espíritos? E está dentro de uma igreja,
Então, até na Igreja Católica tem, enfim. O índio lá no meio da Amazônia tem um transe mediúnico, o aborígene lá na Austrália tem. Então, fique bem claro para vocês, mediunidade não pertence à religião A, B ou C. Então, a mediunidade já havia aqui no nosso país. Então, já havia incorporação de caboclos, já havia incorporação de pretos velhos, já havia muitas pessoas que não se adaptaram ao candomblé existente, principalmente no Rio de Janeiro, e não se adaptaram à recém-chegada aí do culto kardecista, né? A famosa mesa branca. Porque não queriam preto velho e caboclo dentro da mesa branca. Vamos falar direto, né? Sem rodeios. Não queriam. Naquela época não queriam. Hoje já não sei, não posso falar, não vou, então não sei. Mas naquela época não queriam a presença. Então, aí você tinha uma grande quantidade de médiuns que não se adaptaram ao candomblé, não se adaptaram à mesa branca, mas que possuíam mediunidade. E, meus irmãos, isso é história. Vocês podem ir nos livros de história e vão constatar isso. Uma religião só nasce quando há uma insatisfação por parte de um grupo, tanto material quanto um grupo espiritual. Quando há essa insatisfação, nasce uma nova religião. Assim nasce um terreiro. O terreiro de Umbanda, ele nasce normalmente, mais de 80% nasce nessa condição. Quando um médium já apto, já está no hábito, já está bom, ele está insatisfeito, ele quer ter o chão dele, né? Como os guias falam. Então há uma insatisfação de um lado e de outro, ele acaba indo abrir uma casa espiritual. Então, a religião de Umbanda, ela teve um marco. Porque antes havia, sim, manifestações espirituais aqui no nosso país, não só no Rio de Janeiro, né? A conexão tá meio ruinzinha, mas acho que vai. Ah, foi de novo. Mas ninguém tinha falado de Umbanda. Umbanda, esse nome foi falado no dia 15 de novembro de 1908. Foi falado por um jovem, Zélio Fernandino de Moraes, através do seu guia espiritual, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vou resumir rapidamente aqui a história de Pai Zélio. Pai Zélio, um jovem, 17 anos, prestes a ir para o serviço militar. Pai Zélio era branco, de família com posses até. E Pai Zélio tinha dia que tinha jeitão de um velho, tinha dias que estava forte. Essa oscilação causou muita estranheza à sua família, aonde procuraram essas respostas. Procuraram respostas para essa situação. Na medicina, não acharam, levaram ao padre, também o padre não fez nada, não sabia fazer nada, não era problema dele. Levaram ele a uma bezendeira, onde a bezendeira ali já informou que havia sim um trabalho a ser realizado, já informou a Zélio e a família que havia um trabalho a ser realizado, e levaram o Pai Zélio para o kardecismo, para a Federação Espírita lá de Niterói. Chegando lá, Pai Zélio, jovem, viu aquele grupo, falou que estava faltando uma flor na mesa. Isso já causou né, toda uma comoção. Ele foi, pegou aquela flor, colocou lá. Os médiuns clarividentes viam com ele que estava acompanhando, viam junto dele um espírito que ora aparentava ser um índio, ora aparentava ter vestes de padre, né? E ali as pessoas ficaram muito inquietas com essa situação, aonde rapidamente Pai Zélio teve um transe mediúnico, e ali foi inquirido várias vezes que nome que era daquele espírito,
até que o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas informou que se eles queriam um nome, que o nome seria Caboclo das Sete Encruzilhadas, que para ele não haveriam caminhos a serem fechados. Dali, ele falou que ia fundar uma religião, que iria, essa religião, abraçar todas as pessoas, que não ia ter distinção, que essa religião iria se permitir a presença do índio, do caboclo, do preto velho, do negro, do pobre, enfim, não haveria distinção nem física, ou seja, das pessoas e nem dos espíritos. E que no outro dia, ou seja, no dia 16, ele iria fundar uma nova religião. E no outro dia, na casa de Pai Zélio, havia uma pequena multidão. Muitos doentes, muitas pessoas curiosas, aquelas pessoas que estavam lá na reunião, aqueles médiuns lá foram para comprovar. Médiuns que tinham sido renegados, tanto no kardecismo quanto no candomblé, também estavam por lá. Enfim, algo que se espalhou em 24 horas. Hoje em dia, com o Facebook, é fácil, mas você imagina naquela época, né? Algo que se espalhou rapidamente por Niterói e uma pequena multidão lá se formou. E Pai Zélio, exatamente às 20 horas do dia 16 de novembro de 1908, incorporou o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, aonde esse pai Caboclo informou que ali estava fundado uma nova religião, uma religião que iria envolver tudo e todos, iria fazer a caridade, iria ser a religião que seria a manifestação do Espírito para a caridade, ou seja, quando o Espírito se manifesta, ele está manifestando a caridade pura para as pessoas. Conexão fraca de novo. Pai Zélio, naquela noite, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, curou pessoas doentes, pessoas com doenças gravíssimas foram curadas. Ele ali já determinou como seriam os rituais, qual o horário, a forma que as pessoas deveriam estar trajadas, como seria a dinâmica dos trabalhos. Naquela época, está oscilando sim, Juliana, né? Tá dando aqui, tem hora que fica fraquinho aqui a conexão, mas vamos lá, agora deu uma melhorada. Então o Caboclo ali já informou todos os ditames que seriam ali o começo, né, da nossa religião, e logo após todos os procedimentos passados, houve a manifestação de Pai Antônio, um preto velho, que também já desde o começo trouxe aquele jeitão de o preto velho. Ele saiu da mesa, se sentou ao canto, informando que negro não sentava à mesa, né? Aquele hábito ainda do negro da época. Enfim, isso é algo muito, mas muito resumido do que foi o início da nossa religião. O que eu quis dizer com isso? A nossa religião teve um marco, meus irmãos. Para mim e para muitos, mas muitos. Talvez alguns de vocês que são umbandistas, que estão vendo esse vídeo nesse momento, ou ao vivo, ou posteriormente, não conheço essa história. Aqui ela está muito resumida. Eu recomendo o livro do meu irmão Alexandre Comino, História da Umbanda. Lá tem relatos fantásticos, com detalhes, com datas, com nomes. Não só desse ponto de partida, mas depois de toda a evolução. Eu esqueci de pegar o livro, estava meio atrasado já para o vídeo. Mas é só vocês procurar a editora Madras, História da Umbanda, de Alexandre Comino, que com certeza será uma bela leitura. É uma leitura que traz fatos, traz fotos. E Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com o Pai Zélio, fundou a Tenda Nossa Senhora da Piedade. A Tenda Nossa Senhora da Piedade está em pé até hoje,
se não me falha a memória, já na terceira geração da família Moraes, né? Quando o pai Zélio fez a passagem, já velhinho, trabalhou muito tempo com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e demais guias, muito tempo. Auxiliou milhares de pessoas, através dele, centenas e centenas, milhares, né, de tendas de umbandas foram fundadas. Depois que o pai Zélio fez a passagem, ficou para as filhas, depois para as netas, agora já está nos bisnetos, se não falha a memória, o comando da casa, da tenda Nossa Senhora da Piedade, que fica na cidade de, olha, agora me deu um branco, Cachoeiras de Macacu, aí no Rio de Janeiro. Então, quem quiser visitar, é só, tem perfil no Facebook, viu? Tem perfil no Facebook, atendo Nossa Senhora da Piedade. Se alguém puder entrar aí e colar para mim, por favor, o link, entra lá, curte, entre em contato. Eu sei que eles têm uma programação para que você possa visitar. Eu ainda não fui, mas pretendo ir quando possível, porque é um marco, né? É um lugar onde começou a nossa religião, aonde aconteceu muita coisa, aonde dali se partiu princípios. Qual é o princípio da nossa religião? Fazer o bem sem olhar a quem. Para nós, dentro da Umbanda, e eu falo por mim e falo por milhares de umbandistas verdadeiros, não os pilantras, né, gente? Pilantra, safado, que só visa dinheiro, só visa fantasia, festas com foguete, carruagem, isso, aquilo, isso aí não é umbandista, isso daí é... nem vou falar o que é, né? Isso aí... Guia espiritual, ele atende pessoas, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, não importa a sua profissão, ele não vai distinguir, por um guia espiritual, ele não vai distinguir uma dificuldade pequenina, uma dificuldade gigantesca. Para ele todos são iguais, ou seja, para um guia espiritual não há preferências. Você só tem preferência no atendimento numa casa, as pessoas que têm preferências já estabelecidas pela lei aqui material, idosos, gestantes, enfim. Mas um guia, ele olha para todas as pessoas de uma forma muito igual, sem nenhuma diferença. E isso já foi colocado lá no começo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas já colocou isso. Já colocou que o uniforme da nossa religião seria o branco, para simbolizar a pureza, simbolizar a união de todas as cores. A religião de Umbanda, ela nasceu para trazer para dentro do Brasil um resgate kármico. E isso aconteceu lá no começo e acontece até hoje. Acontece sim, até hoje, porque muitas vezes você vê aquelas pessoas que, né, tem o rei na barriga, mas a vida castiga ela de uma tal maneira que ela não vê outro recurso senão ir lá naquela casinha humilde, porque 90% dos terreiros de Umbanda são humildes, são dentro das casas dos dirigentes. Aí aquela pessoa que, né, tem o rei da barriga, ela tem que ir lá, tem que, né, baixar, guardar aquele monte de critério que ele tem e ir lá conversar com aquela pessoa simples. Isso aconteceu hoje, aconteceu lá no começo, onde o branco tinha que se consultar com um médium negro e se consultar com um preto velho. Então a Umbanda, ela teve um papel e tem um papel social muito grande. Ela tem um papel de auxílio fantástico. E a nossa religião teve uma data, teve um marco, e esse marco, para a maioria da Umbanda, foi no dia de ontem, foi no dia de hoje, dia 15 de novembro de 1908. Durante toda essa trajetória, durante todo esses 102 anos, 102 não, né? 108 anos de Umbanda,
Muita coisa já foi feita, muitas e muitas pessoas dedicaram a sua vida a essa religião. Eu não vou citar nomes, porque são muitos, são milhares de médiuns anônimos, médiuns que não foram conhecidos do grande público, mas médiuns que dedicaram a sua vida a essa religião, dedicaram a sua vida à mediunidade, aos seus guias, médiuns que não ganharam um retorno financeiro, porque a Umbanda não permite retorno financeiro. Se você vê um guia cobrando, não é guia. Se você ver assim, olha, a consulta com o Exu, R$500, desculpa, quem faz isso está enganando pessoas. Ah, precisa fazer um trabalho, tal, precisa... Aí até concordo em partes, claro, o material e até uma remuneração ali para o sacerdote, justa. Agora o guia enterra ele, não existe cobrança. Não existe cobrança para você falar com um guia. Então a religião de Umbanda, ela é uma religião que serve a sua comunidade. É uma religião que traz algo simples. O terreiro de Umbanda, ele nasce normalmente dentro da casa do dirigente, ele nasce na lavanderia, na cozinha, naquele quartinho dos fundos, na área da churrasqueira, na garagem, no porão, no sótão. Você pensa que um guia espiritual, ele se incomoda de vir num cantinho? Ele não se incomoda. Para ele não importa se o chão é de terra batida, se é de mármore, ele até prefere o de terra batida. Para um guia espiritual, o que importa é sentir a alegria do seu médium incorporar, porque é muito bom, gente. Digo para vocês que é fantástico a sensação de você compartilhar o seu eu com uma outra pessoa. Você sentir dentro de você uma força superior. É fantástico. É muito bom. Então, aquelas pessoas que têm dúvida sobre a nossa religião, a única coisa que você pode ter dúvida é do lugar. Do lugar que você está indo. Sim, isso precisa avaliar. Mas da religião você não tenha dúvida. É uma religião fantástica. Não é melhor do que nenhuma outra. Também não é pior. É mais uma via que Deus colocou aqui no Brasil para que as pessoas possam evoluir. E é uma grande via para que a mediunidade possa fazer com que as pessoas evoluam. Porque como que você evolui? Porque você escuta tanto conselho bom que não tem como você não se tornar uma pessoa melhor. Claro que erros vão continuar acontecendo, mas a chance de você errar é bem menor. Então a religião de Umbanda, ela é fantástica. As pessoas são falhas. Então se você está assistindo esse vídeo, tem dúvida sobre a religião de Umbanda, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora, você precisa de fato ir a um terreiro de Umbanda. Não estou falando que o candomblé, o kardecismo ou outra não seja boa. O que eu falo que é um terreiro de Umbanda? Um terreiro que acredita em Deus, nos orixás e nos guias espirituais. Que pratica a caridade. Um terreiro que não prioriza festas com luxo, com foguete, festas que não são feitas dentro do terreiro, sim alugados lugares, aonde que Exu chegando de limusine, Pombagira chegando de carruagem, foguetes. Ô, gente, para com isso. Será que o guia quer tudo isso mesmo? Claro, você fazer um lugar bonito, você deixar um lugar bem aconchegante para a sua consulência, limpo, organizado, roupas limpas, ok. Agora, exageros não. Então, meus irmãos, isso que eu queria falar para vocês. A nossa religião teve um início. Nossa religião tem um marco e esse marco vai acontecer daqui a 55 minutos, que é
no dia 16 de novembro de 1908, às 20 horas, o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou num jovem de 17 anos e ali fundou uma religião, aonde hoje no nosso país os próprios guias calculam aí por mais ou menos entre 7 e 8 milhões de pessoas ou mais, né? Ou mais. O IBGE fala outros números, mas sabemos que tem muito médio no nosso país. Então, aqueles que estão à procura de um terreiro, procurem um terreiro na sua região. Eu tenho certeza que seus guias espirituais vão lhe conduzir a um terreiro de paz, de harmonia, que, claro, vai ter diferença de um para o outro, óbvio, mas o que importa é o amor das pessoas, a integração, a caridade, enfim, tá certo? Meu abraço, meus irmãos. Lembrando que amanhã temos gira de marinheiros. Amanhã temos giras de marinheiros e no sábado também temos gira de Preto Velho às 16 horas, tá? Senhas a partir das 14h30, mas no sábado também temos o início da magia divina das Sete Pedras. Venha se tornar o mago das Sete Pedras. Ai, Cláudio, será? Venha assistir a primeira aula sem compromisso nenhum. Venha assistir a primeira aula, veja como é que é, veja se você gosta. Se você gosta, você vem na segunda, não precisa pagar a primeira, paga na segunda aula, para que você venha aprender e se tornar um mago das Sete Pedras e ajudar pessoas. Magia divina é um meio de ajuda às pessoas fantásticos, certo? Meu abraço, meu axé, até mais.